Continuando a falar de computação, continuando essa aula 1, eu vou falar de alguns termos que a gente ouve por aí e que a gente precisa entender um pouquinho o que eles são, tá? Eu falei o que é hardware, que são elementos físicos de um computador, e eu falei do software, que são programas de computador, tá? Então, a gente pode falar assim de uma metáfora, né? O hardware é o corpo e o software é a mente, a alma. Corpo e alma, hardware, né? Dá para fazer essa metáfora. É um pouco imprecisa, mas podemos colocar dessa maneira. Tem um tipo de software que se chama sistema operacional. Eu vou desenhar aqui, sistema operacional. E eu pergunto, você já viu um sistema operacional? Você conhece? Todo mundo conhece, tá? Os mais famosos. Qual que é o primeiro sistema operacional? Top. Top, não vou dizer que é o melhor, mas é que é o mais usado. Windows, tá? Todo mundo já ouviu falar de Windows. Mas existem outros sistemas operacionais. Tem gente que gosta de Linux, que não deveria se chamar Linux. Talvez Ubuntu, que é uma da família Linux. Linux é o kernel do sistema operacional, então devia se chamar GNU Linux. Quem fez foi a GNU, mas depois começaram a chamar de Linux. Aí tem uma historinha, mas tem várias. Como é software aberto, todo mundo abre, todo mundo faz pequenas alterações. Tem Fedora, tem outras distribuições Linux, tem muitas distribuições, tá? Tem umas bem interessantes aí, tem umas voltadas para segurança. Mas legal, sistema operacional. Que é isso? O que é um sistema operacional? Sistema operacional, vou colocar aqui também as coisas que eu vou falando de uma maneira simplificada, né? A gente tem o hardware, pensando numa hierarquia. Embaixo fica o hardware. Esse hardware, ele tem um monte de coisas, um monte de detalhes que a gente não precisa conhecer, tá? Então, você imagina assim, que o hardware, deixa eu pegar aqui uma canetinha, o hardware tem uma interface bem complexa de comunicação com o hardware. Você tem que entender muitos detalhes de hardware, drivers e como é que funciona a coisa propriamente dita. Então o hardware ele tem esse formato difícil. Se você quiser estudar ele em detalhes, se você não tiver um sistema operacional e quiser fazer um computador funcionar, você vai ter que falar diretamente com o hardware. Tá? Mas felizmente a gente tem um sistema operacional. E o sistema operacional, o que ele faz? O sistema operacional ele se comunica com o hardware. Ele dá uma interface de comunicação com o hardware. Deixa eu colocar aqui. Ele encaixa, tá? Ele é como se fosse um. Deixa eu ver se eu consigo editar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais uns pontos aqui. Então, o sistema operacional ele se comunica com o hardware, ele tem que instalar drivers, algumas coisas, mas ele que faz esse papel aqui de comunicação com o hardware, e ele te dá uma interface muito mais simplificada para você poder trabalhar. Tá? Então, de uma maneira geral é isso. O sistema operacional é um componente de software gigante que se encaixa perfeitamente no hardware e ele vai permitir que em cima desse hardware rodem os programas e os aplicativos. Os programas se comunicam com uma interface muito mais simples com o sistema operacional e o sistema operacional se comunica com o hardware, tá? Programas e aplicativos. Qual que é a única função do sistema operacional? Não sei se é a única, mas a principal é dar suporte a programas e aplicativos. Quanto menos você tiver que usar o seu sistema operacional, melhor. Quanto mais você não abre o computador, eu quero fazer alguma coisa no Windows. Hoje eu quero mexer no Windows. Não, você abre seu computador para mexer no Word, no Excel, no navegador, ouvir música, ver filme. E o sistema operacional tem que estar quietinho. Tá? Tem alguns aplicativos do sistema operacional, gerenciador de arquivos. O gerenciador de arquivos
como se fosse um aplicativo que vem embutido no seu sistema operacional. Aquelas telinhas para abrir arquivo, fechar arquivo, copiar arquivo. Mas você pode ter um aplicativo que não é do sistema operacional que faça a mesma coisa, mas ele já vem com alguns aplicativos. Cuidar de usuário, criar conta para usuário, adicionar, remover usuário. Ele vem com sistema de segurança, Windows Defender, às vezes tem que instalar um antivírus, alguma coisa. Mas o sistema operacional em si, ele deve ser transparente e permitir que você use os programas da maneira mais tranquila possível. Tá? Backup, tudo bem, o Windows vem com backup. É como se fossem umas coisas que vêm embutidas, uns aplicativos embutidos no sistema operacional. Mas você pode ter um aplicativo de backup. Em essência, o sistema operacional é isso. É um software gigante que encaixa perfeitamente em cima do seu hardware e que facilita a vida, que simplifica a vida dos programadores. O programador não precisa chegar lá no HD e falar, olha, pega a agulhinha, muda a agulhinha de posição, agora começa a ler a trilha tal, fecha, não. O seu programa escreve no HD. Escreve no HD. E o sistema operacional se vira até chegar no HD, tá? Você não precisa saber, tira do processador, põe na memória RAM, tira da RAM, está em cache, não está em cache, tudo isso aí, quem faz? Sistema operacional. Você vai pegar o número inteiro, somar e imprimir na tela o resultado. Tá? O sistema operacional que vai fazer essa transparência para você. Poderíamos dizer que é como se fosse um carro. Tá? Então, uma metáfora. Isso aqui é uma metáfora. O seu programa é o motorista. O motorista precisa conhecer volante, embreagem, freio, acelerador. Só. A hora que ele pisa no acelerador, acontece uma cadeia de eventos, que é aumento do fluxo de gasolina, aumento da rotação. Se for câmbio automático, ele faz troca de marcha sozinho, só de pisar no acelerador. Tá? O odômetro lá que marca a velocidade sobe, o número de rotações sobe, o consumo cai. Então, a hora que o cara pisa no acelerador, um monte de coisa acontece. Algumas que a gente pode ver, outras que a gente não sabe. Pisou no acelerador. Mas a pessoa que está lá dirigindo, ela só precisa saber que precisa pisar no acelerador, pisar no freio. Tá? Tem uma interface, o carro tem uma interface. E você sabe mexer naquela interface. Você sabe dirigir. Aqui é a mesma coisa, o sistema operacional tem uma interface. Você mexe na interface. Tá? Você faz o seu programa na linguagem C e não está nem aí para o sistema operacional. Ele que se vire para escrever no arquivo. Ele que se vire para mandar para o processador e fazer todo o processamento, exibir na tela. Isso aí fica muito mais simples de trabalhar. Então, o sistema operacional é isso. Tá? O sistema operacional é essa ferramenta, esse software gigante que encaixa no hardware. Tá? Outras coisas que eu podia falar com vocês. O que é uma linguagem de programação? Eu vou quebrar para ficar mais dividido, né? Aí eu vou falar de linguagem de programação.